Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a fitoterapia do sistema digestório. Existem várias patologias relacionadas ao sistema digestório e essas patologias serão abordadas não somente nesse vídeo, mas em outros também, de forma sucinta, de modo a facilitar o conteúdo acadêmico de vocês. Bom, a primeira patologia que a gente vai falar um pouco é sobre a dispepsia, né? A dispepsia é a condição na qual o paciente tem problemas relacionados à má digestão e aí, por conta dessa má digestão, ele apresenta sensibilidade, na mucosa estomacal, muito relacionado à deficiência da secreção do suco gástrico, né? E outros fatores também. É bem comum do paciente apresentar nesse caso, né, a náusea, pressão epigástrica, inchaço, flatulência, dores abdominais, enfim. A dispepsia, historicamente, ela começou a se apresentar ali no final do século XVIII, né, quando a gente teve início à era industrial, onde as pessoas deixaram de buscar alimentos naturais e começaram a utilizar os alimentos industrializados. A utilização de produtos químicos, né, para conservação desses alimentos era feita de forma não segura e a gente tinha muito caso de câncer ou problemas estomacais, justamente por conta dos compostos que eram utilizados para a preservação desses alimentos. E aí a dispepsia ela se tornou muito comum, né, ali no final do século XVIII, até um farmacêutico desenvolveu uma formulação com base em plantas, né, fitoterápicos, e essa formulação ele fez com extrato de cola e extrato de Erythroscium coca, que é a planta onde é extraída a cocaína, né? E aí ele desenvolveu um refrigerante, na época era um xarope, né? E esse extrato que ele fez era um extrato alcoólico, né? Que tinha coca e tinha o extrato de cola. Por algum tempo depois, né, alguns problemas foram relatados em relação a um dos compostos, né, que era justamente por conta da presença da cocaína nesse xarope, e aí a formulação foi trocada. 7 anos após a criação desse xarope à base de cola, né, a gente teve a criação também vinda de outro farmacêutico numa formulação muito parecida, onde deu origem a um outro composto muito similar assim no sabor, né, muito próximo, né, por conta que era extrato de cola também, só que sem a cocaína, né, e sem a presença do álcool nesse extrato. E aí foi dado o nome, justamente por conta da dispepsia, foi dado o nome Pepsi para essa formulação. Anos depois, esse composto foi vendido e foi utilizado posteriormente como refrigerante, uma bebida muito vendida atualmente, né? Bom, basicamente, então, a dispepsia ela está presente há alguns séculos, né? E existem algumas plantas que são capazes de auxiliar nesse tratamento. Uma delas que eu trouxe para vocês é a Maithenus ilicifolia, que é chamada popularmente de espinheira santa. A espinheira santa ela contém, né, alcaloides, triterpenos, taninos e flavonoides, principalmente na sua composição, e aí ela auxilia na recomposição da flora, na flora intestinal, né, inibindo ali a multiplicação de bactérias que são patogênicas, que vão causar efeitos
relacionados à dispepsia. Ok? Então, a espinheira santa ela tem uma certa segurança, né, em relação à sua utilização, porém a gente tem que tomar muito cuidado para o uso, né, de crianças que estão ali abaixo dos 2 anos e também de gestantes. Outra planta também muito utilizada para esse tipo de patologia é o hortelã, né? A menta piperita, que tem óleos essenciais e flavonoides na sua composição e auxiliam ali na digestão dos alimentos. No caso, o seu uso está também indicado, além disso, para problemas ali no trato digestivo, né, com sintomas que representam aquele mal-estar generalizado no intestino. Nesse caso, né, a gente tem uma toxicidade muito baixa, mas a gente tem relatos de irritação gastrointestinal, né, principalmente gástrica, e consequentemente agravação desses problemas. A restrição maior do uso da menta piperita está em seus óleos essenciais, né? Então, crianças, a gente tem que evitar ali o uso de óleos essenciais, né? E também formulações que contenham mentol. Então, em crianças, a gente tem que evitar esse tipo de composto. Se tratando do chá, que é uma opção mais viável, né, para o dia a dia, não há tantos riscos relacionados, mas sempre é bom evitar o uso em gestantes e crianças abaixo de 2 anos, e sempre procurar um médico para orientação. Bom, outra planta que é muito utilizada também para problemas de dispepsia é a Chenopodium ambrosioides, né, que é a erva de Santa Maria. Essa erva de Santa Maria nós utilizamos principalmente as folhas, mas também pode ser utilizado o fruto dessa planta. Ela é muito conhecida como mastruz ou mentruz, né, e também como lombrigueira, porque ela também tem ação antiparasitária e mata parasitas que possam estar causando algum tipo de problema maior. Essa planta tem uma ação interessante no que se refere à questão de úlceras, né? Então ela tem ação anti-ulcerosa, ela para pessoas que têm gastrite, né, problemas de úlceras, ela ajuda bastante, além de auxiliar também na digestão dos alimentos. No caso, quando é utilizado para vermes, né, se costuma usar leite ao invés de água, né, numa dose única, e depois repetir esse procedimento após 7 dias. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela tem um potencial muito grande toxicológico. Então, além dela ter potência para causar lesões hepáticas, ela também pode causar lesões renais, e muito cuidado com gestantes, porque ela é uma planta que tem efeitos abortivos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pacientes que têm problemas hepáticos e renais, e gestantes e crianças não devem fazer o uso desse tipo de planta. Idosos também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque normalmente idoso costuma utilizar alguma terapia, e nessa situação não é aconselhado por conta da possibilidade de interação com outros medicamentos que tenham efeitos também hepatotóxicos, aumentando assim a sua hepatotoxicidade ou nefrotoxicidade. Bom, em relação aos cálculos biliares, né, são depósitos de substâncias que são originadas ali do fígado. O fígado produz a bile, a secreção, e ela é armazenada na vesícula biliar. A grande questão é o seguinte: a pedra na vesícula, ou então o cálculo biliar, ele é um acúmulo então dessas substâncias
E há um certo risco na utilização de plantas que auxiliam no tratamento, na prevenção, aliás, dos cálculos biliares. Tá? Então, as plantas que eu vou passar aqui para vocês, elas não possuem ação para tratamento, tá? Porque elas vão estimular a liberação de bile, né? E, portanto, vão acumular mais, né, esses compostos aqui na vesícula biliar. E isso vai ser prejudicial para o paciente. Então, assim, essas plantas que eu vou citar, elas têm ação preventiva. Então, se você tem histórico familiar ou se você tem tendência a acúmulo de substâncias na vesícula, ela pode auxiliar no seu tratamento. Tá? Não só tratamento, não, perdão, na sua prevenção. Bom, qual que é o sintoma comum aqui que costuma aparecer nos pacientes que têm problemas de cálculos biliares? Náusea, vômitos, né, indigestão. Então a pessoa comeu, ela começa a sentir forte indigestão, dores, né, na parte superior do abdômen, relacionadas a possíveis cálculos que já formaram ali naquela região. Então, assim, o ideal é que você faça exames antes, né, para verificar se já não há presença desses cálculos, porque se houver e você utilizar o medicamento fitoterápico, ele pode piorar a sua situação. Bom, quais são as plantas mais utilizadas? A alcachofra, né, é uma das mais comuns, muito presente na nossa dieta, né? A Cinara cardúnculus. A parte utilizada é a bráctea, que é essa parte aqui, e suas folhas, né? A ação da alcachofra, ela diminui, né, a glicose pós-prandial, então pode ser também utilizada como preventivo, né, para diabetes. Ela diminui também os triglicérides, o LDL, o colesterol e aumenta os níveis de HDL, tá? Então tem uma substância que está presente nessa planta que se chama inulin, que ela tem a capacidade de modular esse perfil lipídico através do ciclo enterohepático, tá? Aumentando a demanda de sais biliares lá no intestino, e aumentando essa demanda de sais biliares, ela vai diminuir, portanto, o colesterol circulante. Então, o que ela faz? Ela estimula o fígado a produção de bile, né? E uma vez que você produziu bile, esses sais biliares, né, que são formados a partir ali dessas moléculas de colesterol, esses sais biliares são excretados, e aí consequentemente você vai acabar reduzindo o LDL circulante na corrente sanguínea, ok? Nós utilizamos folhas secas e trituradas, tá? De 5 a 10 gramas por dia para tratamento, para prevenção, no caso do cálculo, e tratamento do colesterol. Outro que é muito utilizado é o boldo do Chile, né? O boldo verdadeiro, né? O boldo do Chile, o Pneumus boldus. Ele é utilizado por conta da substância que está presente em sua composição, chamada de boldina. Essa boldina é um alcaloide, né, e ela tem atividade ali no sistema, ali no fígado, né, no sistema hepático, e auxilia, portanto, também na liberação desses compostos biliares. Então, além dessa atividade, né, ela vai ter uma função hepatovesicular, hepatoprotetora, então ela auxilia na produção da bile, né, eupéptica, coletérica, digestiva, antioxidante. Então ela tem diversas funções relacionadas ao tratamento do sistema digestivo, e é interessante que essa ação anti-inflamatória também auxilia em questões de diarreia, né? Então a pessoa tem ali algum problema relacionado à má digestão,
aquela queimação ou então aquela dor constante, ele também pode auxiliar por conta da sua ação anti-inflamatória. A gente tem que tomar cuidado por conta das doses, né? Como a gente não tem muito no chá, a gente não tem como dosar a quantidade, a gente tem que tomar cuidado, né? Então o ideal é você usar de 1 a 2 gramas de folhas picadas, não mais que isso, né? Para que se evite a alta dosagem, porque a alta dose pode causar irritação renal, né? E trazer problemas maiores. Deve ser também evitado em gestantes, tá? Gestantes e crianças, a não ser que por recomendação médica. Outra que é muito comum é a cúrcuma longa. A cúrcuma ela também tem ação digestiva, né, coletérica, então auxilia, além de auxiliar na digestão, ela auxilia na secreção da bile e também tem ação hepatoprotetora. Além dessas ações, ela tem uma ação muito considerável anti-inflamatória, antioxidante e imunoestimulante. Nesse caso, ela é bem segura, né? A gente só deve tomar cuidado com interação com medicamentos que são anti-inflamatórios, porque como ela tem uma ação anti-inflamatória também, pode ser que cause irritação gástrica. Então, algumas pessoas relatam, né, com o uso de altas doses da cúrcuma, elas podem apresentar então irritação gástrica por conta da atividade anti-inflamatória e também atividade antiagregante plaquetária, o que pode levar à interação com medicamentos anticoagulantes. Também não se recomenda utilizar na gestação, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. E crianças menores com 4 anos.